Olá, pessoal. Vou gravar para vocês aqui uma aula específica sobre o ponto do nosso programa que trata sobre análise econômica do direito. Então, é uma aula focada numa corrente muito importante que tem ganhado adeptos e tem tido reflexos consideráveis na aplicação do direito no Brasil e no mundo. Eu vou compartilhar com vocês aqui um texto que eu havia, material que eu havia preparado previamente para o nosso encontro de hoje. Lembrando que eu coloco aí os meus contatos nas redes, né? Quem não acompanhou ainda, compartilho conteúdo relacionado com a matéria, fiquem à vontade para fazer o contato comigo. E essa aula também vai ficar disponível no YouTube, então quem não se inscreveu no canal, vai lá, ativa lá o sininho para receber aí os vídeos que eu vou gravando e vou colocando à disposição de vocês, referente a esse conteúdo, aos conteúdos que eu venho pesquisando nos últimos tempos. E para aqueles que gostam do presentinho, né, eu tenho um e-book que aplica esses conceitos de análise econômica à advocacia. Então, por isso que eu estou anunciando aqui lá no meu perfil. É só clicar ali e você baixa o e-book gratuitamente, trazendo a aplicação desses conceitos que eu estou trabalhando aqui no nosso encontro de hoje à advocacia. Então, essa é a nossa agenda, o que eu quero compartilhar com vocês. Basicamente, a gente vai tentar traçar um panorama do que vem a ser a análise econômica do direito, num segundo momento, o que ela não é, e aí trazendo um crítico em especial para mostrar as críticas que são dirigidas a essa corrente, e, por fim, tentar mostrar as aplicações que já estão sendo utilizadas, já estão sendo realizadas com o apoio dessa teoria para a solução de casos, problemas envolvendo o direito. Então, vamos começar aí pelo primeiro ponto, né? E resolver a seguinte dúvida: o que, afinal de contas, é a análise econômica do direito? E eu trago aqui um autor que eu respeito muito, o professor Bruno Salama, tem uma vasta obra de pesquisa no direito e tem se dedicado bastante também à análise econômica. Atualmente está lecionando em Berkeley. É uma honraria muito grande um brasileiro conseguir espaço e se consolidar lá como professor, lecionando naquela prestigiada escola norte-americana. E no texto que ele escreveu sobre o que é análise econômica e o ensino da análise econômica nos cursos de Direito do Brasil, a íntegra eu compartilhei com vocês na nossa plataforma, ele traz a ideia de que é uma intersecção, né, entre direito e economia, com argumentos, uma matriz teórica, buscando aplicar algumas das ferramentas da economia, as normas e as instituições jurídico-políticas. E ele usa instituições, e na sua nota de rodapé ele faz essa referência, no sentido de instituições do institucionalismo, ponto que nós já abordamos aqui no nosso curso, cujo autor de referência utilizado por nós foi Douglas North. Então, o autor ele se apoia nessa corrente. Vejam que a sequência dos autores e dos temas não é ocasional. Chegamos agora ao momento de ver onde é que o institucionalismo se aplica no direito, e aqui é uma corrente muito forte de aplicação. E qual é a, a, a vocação, a vantagem de se trazer a economia para o direito, né? E Richard Posner, que é um dos autores, uma das referências sobre o tema, ele traz a ideia de que existem similitudes, existem proximidades entre essas duas ciências que são lamentavelmente negligenciadas ou desconsideradas. A vocação, diz Richard Posner, da economia é conectar os princípios econômicos com problemas reais. Afinal de contas, a vocação do direito não é conectar os institutos jurídicos aos problemas reais e buscar solução. Diz Richard Posner, a economia é a escolha da ciência racional, no mundo em que os recursos são limitados em relação às necessidades humanas. Esse também não é o ponto de partida para toda e qualquer solução jurídica. Me parece que há uma forte similitude de pressupostos aqui.
Então, essas premissas, elas não podem nem devem ser desprezadas na análise do direito, na aplicação do direito. E me parece que essa lição aqui de Richard Posner é super importante para entender o ponto de partida da análise econômica. E eu trago aqui mais uma citação dele, né, que são princípios básicos da economia que a gente abordou em sala de aula, quais sejam o ser humano, o indivíduo é um agente racional, ele busca maximizar a sua satisfação, né, o seu bem-estar em todas as áreas da vida, seja na vida pessoal, profissional, nas escolhas, nas decisões, nos negócios, e não só na área econômica, no sentido mais limitado da expressão, né, no sentido na questão pecuniária financeira. Então, ele não é só quando ele está engajado numa operação de compra e venda, no mercado específico, explícito, né? Ele está fazendo essa ponderação e essa busca dessa melhor decisão possível em todas as áreas da vida. Na hora que vai fazer a decisão sobre o seu voto, a decisão de ajuizar uma demanda ou não ajuizar uma demanda, de cumprir um contrato ou não cumprir o contrato, todas essas decisões cotidianas são baseadas, não que seja exclusivamente, mas levando em consideração qual seria a decisão que traria o maior benefício possível para aquele determinado indivíduo. Esse ponto de partida dos economistas, Richard Posner traz e diz, olha, por que essa premissa, esse modo de pensar também não pode ser aplicado ao direito? E aí ele refere, né, que o ser humano, por excelência, ele é um maximizador da sua satisfação. Ele pensa no auto-interesse, ele pensa na sua felicidade, e aí eu vejo, não estou trazendo aqui questões econômicas necessariamente, tomar uma decisão racional e buscar a sua satisfação, a sua felicidade, não envolve necessariamente dinheiro. E aí, algo que a gente viu lá na escola marginalista, né, na revolução trazida pelos marginalistas, a ideia de utilidade como algo subjetivo, esse critério de utilidade para justificar e ser o critério de determinação do valor, da atribuição de valor às coisas. A ideia de maximização racional não significa cálculo matemático, cálculo consciente, e eu elenquei isso várias vezes em sala de aula, né, dizendo que não é a decisão racional não é uma decisão inteligente, não é uma decisão precisa do ponto de vista matemático. Isso é importante entender e reprisar aqui e retomar, porque a gente vai ver nas críticas que são endereçadas à análise econômica exatamente esse tipo de juízo equivocado. Então, a economia não é a teoria da consciência, e aí talvez nós teríamos que enveredar por um caminho mais filosófico ou até mesmo psicológico, que não é o ponto aqui da nossa discussão. E também a economia não é a ciência da onisciência racional, ou a ideia de que todos os seres humanos pensam em todas as considerações, todos os elementos que interferem na sua tomada de decisão e, portanto, essa seria a ciência da precisão, né? Não é isso, não é isso. E quem apressadamente interpreta dessa forma, obviamente está equivocado. E o autor, né, a corrente do pensamento da análise econômica aponta duas abordagens distintas para a análise econômica. O direito à economia positivo, então aquele que se ocupa e se dedica a entender exatamente quais são as repercussões práticas sobre o mundo real, ou melhor, descrevendo exatamente o mundo como ele é, como está acontecendo. Então é uma proposta mais descritiva, então analisando os fenômenos e dizendo, olha, as coisas acontecem dessa forma, é por isso que as coisas e os resultados são estes. Então é uma abordagem mais descritiva, mais no sentido de explicar as coisas como são, e uma abordagem mais normativa traria a ideia de que a análise econômica do direito se proporia a
predizer, fazer predições sobre soluções mais eficientes do ponto de vista da análise econômica. Então, é importante entender que quando nós estivermos criticando ou abordando a análise econômica, a gente está abordando o aspecto normativo ou o aspecto positivo. E isso faz uma tremenda diferença. Dentre os autores que a gente não pode deixar de mencionar, né, a gente tem alguns fundadores dessas escolas, e aqui eu trago o professor Ronald Coase, que escreveu os primeiros trabalhos, né, A Natureza da Firma, lá em 1937, e que tem no seu o teorema de Coase, as bases para muitas das discussões que nós travamos em análise econômica do direito, e não se poderia deixar de referir aqui a importância desse autor. Não se trata de uma percepção individual, subjetiva, é uma escola formada, seguida por muitos pesquisadores, e que em 1991 veio a receber, dada a qualidade, a importância, a relevância do seu legado, o Prêmio Nobel de Economia, dada a relevância e a importância do seu pensamento. E dois aspectos que eu gostaria de destacar aqui para vocês e que são bases para a compreensão da análise econômica, e trazidos por Ronald Coase. É a teoria da firma. Então, Coase se debruça sobre a seguinte questão: o que explica se os mercados são eficientes na alocação das decisões? Essa é uma premissa lá dos economistas liberais, e que em muito é defendida ainda hoje por várias correntes do pensamento econômico. Se os mercados são os melhores locais para a alocação mais eficiente, então as trocas individuais e voluntárias encontraria o ponto mais equilibrado, a melhor alocação dos recursos, por que então nós verificamos o surgimento das firmas, que são organizações e que ambicionaram e cresceram ao ponto de internalizar uma série de trocas que seriam travadas no mercado de forma individual? Porque as firmas cresceram, em outras palavras, né? E aí, Ronald Coase sustenta de que um fator determinante para a escolha de decidir não se engajar nas trocas voluntárias, na solução do mercado, e internalizar essas relações dentro de uma estrutura organizacional, estaria calcada ou delimitada com base na análise dos chamados custos de transação. É importante dizer que Ronald Coase não usou essa expressão nos seus primeiros textos, né? Mas o conceito, a estrutura do pensamento é esse, que depois foi desenvolvido por outros tantos autores, como Williamson e outros que aprofundaram o estudo dos custos de transação. Mas o ponto que o Coase traz é que ir ao mercado, fazer as trocas no mercado, envolvem alguns custos. Custo de buscar informação, custos contratuais, negociações, a barganha, de um modo geral, ela é custosa. Quando esse custo for igual a zero, ou próximo de zero, é muito vantajoso ir ao mercado. Quando este custo não for equivalente ao benefício da barganha, vai ser interessante internalizar aquela contratação, aquela relação para um regime contratual, um arranjo contratual interno, e aí ele dá o nome disso de firma, né? Então, essa é a teoria da firma, a explicação do porquê. E aqui eu coloco aquela ideia lá dos mercadores, muito antiga, né, das trocas, de todas as negociações serem travadas individualmente e casuisticamente. E na outra imagem aqui eu coloco uma imagem de uma montadora, né, que se organiza dentro de uma estrutura empresarial, e que, além da estrutura empresarial interna, com seus funcionários, fornecedores, contratos, que não são negociados cotidianamente, ela ainda evoluiu para um regime de sistemistas, né? E é muito comum em muitas montadoras ter fornecedores dentro da sua planta para justamente criar esse tipo de arranjo de não necessitar a negociação cotidiana. Não vou negociar todos os dias o contrato de fornecimento de pneu, contrato de fornecimento de vidro, porque a sistemista está dentro do meu parque e eu escolhi ter ela como única parceira.
E isso tem prós e contras, né? E aí justamente é onde entra a análise econômica para mostrar que nesse arranjo contratual a vantagem é maior do que o custo de transação de ir a mercado. Um outro ponto trazido por Coase, e vem no seu estudo um pouco mais recente, né? Para não dizer menos velho, que é o problema do custo social, trazido lá num texto de 1960, e que controverte com Arthur Pigou, que tinha um teorema da ideia de que o custo social deveria ser suportado, compartilhado pela coletividade. E aí ele questiona e traz dois problemas, né? Duas metáforas, duas discussões. Uma era a fagulha, né, do trem. O trem passava, a sua linha de trem, e lançava fagulhas e queimava a plantação e trazia prejuízo para o agricultor. E ele colocava qual seria a melhor solução, uma resposta pronta, padrão para todo e qualquer caso envolvendo esse tipo de prejuízo, ou cada prejudicado individualmente buscar a negociação com o administrador, o concessionário daquela linha de trem. O mesmo com a cerca entre o fazendeiro, o pecuarista e o agricultor. O agricultor via a sua plantação sendo atacada pela cultura de animais lá, de gado, né, do fazendeiro. E aí, qual seria a solução mais adequada para resolver esse problema? Obrigar que o criador de gado colocasse a cerca, o fazendeiro assumir o custo de colocar a cerca na sua plantação, os dois dividirem o custo ou ninguém fazer nada. Qual seria a solução que traria o maior benefício possível? E aí, o teorema de Coase, e esse é o ponto, né? As soluções, a barganha normalmente é a solução mais eficiente do ponto de vista econômico, ou seja, remeter as partes à negociação individual, salvo se essa barganha oferecer um custo de transação muito maior do que o benefício extraído dessa negociação. Aí entram a necessidade de estabelecer direitos de propriedade para fazer com que não seja necessário que essa barganha seja negociada constantemente, diuturnamente, pelas partes. E aí nós teríamos uma vantagem ao delimitar esses direitos de propriedade. Um outro autor, Guido Calabrese, que, assim como Posner, também foi juiz e é considerado um dos autores, buscou trazer a conexão do direito de propriedade, da regulação das regras do jogo, com a indenização. E sua obra trabalha muito com isso. Eu compartilho com vocês um texto sobre seminal de Guido Calabrese a respeito dessa conexão entre responsabilidade civil e direitos de propriedade. Por fim, aqui eu já tinha feito algumas citações, mas não deixa de ser importante trazer a referência de Richard Posner, que trabalhou e desenvolveu muito a teoria da análise econômica, e ele tem duas fases, né? Uma fase um pouco mais radical, mais associada ao pensamento do realismo jurídico, que é um dos motivos das críticas de alguns autores que a gente já vai ver em seguida, e uma fase um pouco mais madura, que é, digamos, são seus últimos escritos a respeito de como, qual é o papel e qual é a utilidade da análise econômica do direito. E aí, colocado num panorama aqui do que vem a ser análise econômica, do que é análise econômica, agora vem o momento da gente dizer o que não é. E aqui é o momento de eu poder responder algumas das críticas. E para caber dentro do nosso encontro aqui, eu elegi um autor representativo, que dirigiu algumas críticas bem contundentes, e que eu vou tentar aqui enfrentá-las e dialogar com vocês a respeito dessa crítica. Então, o que a gente precisa entender, né, que direito e economia, e aqui um pequeno registro é necessário fazer. Há alguns autores que preferem utilizar a tradução literal do inglês em inglês, na língua inglesa, o fenômeno, a corrente é chamada de Law and Economics. E aqui no Brasil a gente traduziu para análise econômica do direito.
E alguns autores dizem, não, melhor tradução é direito e economia, porque não é de sobrepor uma em relação à outra, subjugar um campo da ciência, do pensamento, em relação ao outro, mas sim de estabelecer a interdisciplinariedade, a conexão desses dois ramos. Por quê? Porque ambos lidam com problemas de coordenação, estabilidade e eficiência na sociedade. E é verdade. Então, só que é inegável reconhecer que a ciência jurídica ela é preponderante, para não dizer exclusivamente, verbal, vertida em linguagem, pode-se dizer. Então, a gente tem a linguagem escrita, né, das decisões, dos atos normativos, a interpretação dessas normas, sejam elas escritas ou não, que envolve um tipo de pensamento, um tipo de raciocínio que não é o pensamento próprio da matemática, como muitas vezes associado à economia. Não que a economia seja matemática, né? E eu coloco ali, né? Também é matemática, mas não só isso. Então, algumas formulações, algumas fórmulas próprias da lógica, nem sempre podem ser trazidas e aplicadas ao direito. O ato de interpretar é um ato essencialmente humano que envolve uma série de atributos, dentre eles sentimentos, sensações, experiências, que não são nada e não tem nenhuma relação, conexão com a matemática. Então, aqui a gente tem realmente uma distinção, uma diferença que por vezes pode gerar algum tipo de confusão. Direito é marcadamente hermenêutico, justamente por isso. Nós estamos trabalhando com linguagem, linguagem é interpretação, linguagem é percepção de sentido, o que a, não é o caso da economia, né? A economia é marcadamente pragmática, matemática, com premissas, resultados, predição de resultados, cenários, cálculos, o que nem sempre é possível fazer no campo da hermenêutica. O, o direito ele busca, aspira à justiça, né? Então, em última análise, as soluções elas não podem ser iníquas. Eu não posso ter uma solução que forneça um resultado injusto ao final do processo de tomada de decisão. A economia ela aspira a ser eficiente. Então aqui a gente tem um dilema, né, entre justiça do direito e eficiência da economia. Uma decisão, uma solução pelo ferramental econômico não necessariamente é uma decisão justa. A gente pode encontrar uma série de iniquidades na solução, mas ela aspira a ser científica e ambos aspiram a cientificidade. Então, o que não se pode fazer, e é uma das críticas, né, da análise econômica do direito, é que o pensamento daqueles que são simpáticos a essa corrente seria tornar matemático o processo decisório. Então, os juízes e legisladores devem adotar a regra X na solução Y, porque essa é a solução eficiente para um problema Z. Nesse trechinho aqui, vocês já percebem o quanto aqui tem de formulismo matemático próprio da linguagem dos computadores, né? Daí a gente poder dizer que um computador, juiz, seria mais preciso e mais correto do que um jogador juiz que está sujeito, sofre inflexão de qualquer tipo de influência, né? Seja ela interna ou externa, e, portanto, ele é humano, ele interpreta, ele erra, ele acerta, e alguns dizem que a corrente se propõe a robotizar as decisões, o que não é correto, não é nem adequado afirmar isso, né? Não se encontra em nenhum escrito de análise econômica tal proposição, mas alguns dos críticos, eles se dedicam a esse tipo de afirmação. E aí, esses críticos, eles gostam de criar um espantalho, né? E o espantalho é uma estrutura falaciosa em que você cria um inimigo, o inimigo é o espantalho, você bate no espantalho, mas o espantalho não é nada, né? Ele não existe.
E aí a gente começa a criticar o espantalho e não as premissas verdadeiras e corretas, tal como a gente tentou estabelecer aqui no início da conversa. Então, esse pensamento que acabamos de descrever aqui, Guido Calabrese, lá em 1983, ele disse: isso é ridículo, essa formulação, essa crítica dirigida à análise econômica do direito. Então, criar esse espantalho não é uma crítica séria. E aí eu trago aqui um autor prestigiado, bastante conhecido, que é o professor Lênio Streck. Ele é um grande teórico, um pensador do direito, com muita publicação em torno da hermenêutica, e ultimamente ele tem escrito sobre muitas coisas, as mais variadas possíveis. Mas, inegavelmente, é um grande pensador prestigiado eh, com muita aceitação entre os juristas, né, muito prestigiado. Então, toda vez que o professor Lênio Streck escreve, seus escritos são reverberados e comentados no meio jurídico. Então, lá em 2017, ele escreveu esse texto no Consultor Jurídico, um portal, né, ele tem uma coluna no portal, e ele resolve pegar como razão para justificar o equívoco do caso que ele está analisando, o uso da análise econômica. Então, por isso que eu pego esse texto aqui para a gente conversar e debater as críticas dirigidas e que muitas vezes não estão corretas, né? Então, o que ele está criticando aqui? Ele é um crítico ácido à operação denominada Lava Jato, né? A Operação Lava Jato, conhecida mundialmente, que ocupou a pauta dos noticiários durante muito tempo e que levou à prisão uma série de figuras proeminentes da política e da sociedade brasileira. Então, quando ele decidiu criticar a análise econômica, a Operação Lava Jato, ele disse que a Lava Jato se utiliza da análise econômica, logo aqui está uma das justificativas para a operação ser tão falha e tão equivocada. Esse é o argumento central do professor Lênio Streck, e que eu vou tentar aqui decompor os pontos que interessam. Não vou entrar aqui na discussão da Lava Jato, enfim, das peculiaridades que, sem dúvida alguma, possuem equívocos, e esses equívocos não estão na análise econômica, e já de antemão registro aqui também a minha concordância sobre alguns aspectos, e digo com toda a transparência aqui que existe um ponto em que é indiscutível o equívoco que foi cometido lá na concentração, na abrangência, na, na utilização muito estendida do critério de competência fixado lá, de modo que praticamente tudo se convertia para o juízo de Curitiba, o que, na verdade, na definição de competência processual, né, não era correto, mas, enfim, o Supremo Tribunal Federal referendou isso por várias decisões. Os acusados, os réus, invocavam: olha, eu não devo ser julgado em Curitiba, não tem nada a ver com Curitiba, mas, enfim, as cortes referendaram a competência e firmaram a competência em Curitiba. Esse é um equívoco, não tem nada a ver com análise econômica, é aplicação de regra de processo. Então, está escrito no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, como se determina a fixação da competência territorial, aonde que um réu deve ser processado e julgado. Não tem nada a ver com análise econômica. Uma outra crítica que se pode fazer é a quebra da imparcialidade, e, sem dúvida alguma, no processo penal acusatório brasileiro, não se pode ter um juiz que ele está muito próximo da parte. O juiz é o ponto equidistante entre as partes, né? Eu tenho a acusação e eu tenho a defesa. Eu não posso ter um juiz que está empenhado em condenar. Inegavelmente, ali, a partir de um determinado momento, o juiz que conduziu, ele ficou empenhado em condenar, e isso fica de forma muito emblemática registrado quando a revista Veja coloca na sua capa, né, a figura do juiz e a figura do presidente da República, né, como se fosse o embate entre o juiz e o presidente, quando, na verdade, num processo civil ou num processo penal democrático, civilizado, eu diria, eu não posso ter um juiz enfrentando
uma das partes, né? O juiz não enfrenta ninguém, ele vai tentar encontrar a solução mais adequada para o caso, ouvindo as duas ponderações de acusação e defesa. Ali ficou evidenciado, né, que havia uma quebra da imparcialidade e que, de novo, não tem nada a ver com análise econômica do direito. Então, assim, as críticas à operação que foram feitas por vários autores, não só o professor Lenin Streck, muitas são procedentes, eu as endosso, mas aqui a crítica que ele faz é um tanto quanto inadequada, e aí eu vou tentar mostrar a razão dessa inadequação. Então, trago aqui um trecho do artigo dele. A ideia foi uma reação ao positivismo, ao formulismo, sendo uma versão 2.0 do realismo jurídico, cujo resultado pode ser visto no cotidiano do irracionalismo das decisões do judiciário brasileiro. Então, vamos lá. É uma reação ao formalismo? O realismo jurídico, sim, foi uma reação ao formalismo, não há dúvida alguma que o realismo jurídico e que alguns autores, eu já referi, Richard Posner é um deles, que se filiou ao realismo jurídico e depois foi se dedicar mais ao estudo da análise econômica, sim, mas não se pode dizer que a análise econômica é uma versão 2.0, uma continuação, uma evolução do, do realismo jurídico. E trago aqui uma citação de Richard Posner, que ele refuta com todas as letras que não se trata disso, né? Não se está falando de uma continuação e que, na verdade, a análise econômica superou a realismo, ficou no passado, não se encontra mais pesquisas, pensadores aplicando o realismo jurídico hoje em dia. É uma teoria ultrapassada, uma teoria antiga e que não tem nada a ver com a análise econômica, por ela ainda ser aplicada e estar em constante evolução. E o segundo ponto que ele traz aqui é que o irracionalismo das decisões está calcada na análise econômica. Olha, meu querido amigo William Streck, a análise econômica no Brasil ela tem menos de uma década. Não se pode dizer que o irracionalismo, que é histórico, e o que eu considero irracionalismo, né? Que são as decisões erráticas, sem nenhum tipo de fundamentação, sem nenhum tipo de sustentação, que são históricas do direito brasileiro, da tradição brasileira. Então, a gente conviveu com decisões que não conversam, não são harmônicas com precedentes anteriores. Esse irracionalismo, que é histórico no Brasil, ele está atribuindo a análise econômica que tem 10 anos aqui no país. Menos do que isso, eu diria até, em algumas decisões que a gente pode encontrar no judiciário. Então, eu não posso estabelecer uma relação de causa e efeito de que a análise econômica conduziu para o racionalismo das decisões do judiciário brasileiro. E aí ele traz uma frase, né, que tem a posse em a ideia dela é um tipo de ceticismo externo e interno. E o professor Lenin Streck, com todo o respeito, né, ele é um grande pensador, eu reconheço a sua obra, a sua história, mas ele tem uma característica nos artigos, especialmente nos artigos de portais, que misturar um monte de argumentos que faz com que o debatedor tenha que parar e explicar cada argumento dele, e com isso esse debatedor ele perde no debate. É uma técnica muito, muito bem utilizada de debate e que eu compararia aqui com uma figura conhecida da política brasileira, que é o Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, tal como o Leandro Streck, é uma pessoa muito inteligente, que conhece, tem uma vasta cultura e que no seu discurso ele coloca uma série de informações, algumas desconexas, muitas sem nenhuma identidade, algumas inclusive com alguns equívocos, e aí o debatedor ele fica com tanta coisa para rebater que ele acaba não rebatendo nada, e a impressão para quem está ouvindo, assistindo, acompanhando, é de que ele ganhou o debate, porque o argumento dele era insofismável, quando na verdade é um emaranhado de frases, afirmações que precisaria a decomposição, como eu estou fazendo agora, para justificar. E aí, vamos lá, o ceticismo, se a gente for pegar lá a corrente cética da interpretação, a escola
italiana tentou demonstrar que nós poderíamos identificar dois tipos de pensamento, tentando simplificar ao máximo aqui para não fugir do nosso tópico. A escola cognitivista, né, que parte da ideia de que a lei, a legislação, os atos normativos do texto, ele é um ponto de partida, do qual eu não posso me dissociar e desprezar, e soluções que desprezam este ponto de partida seriam inequivocamente erradas. Por outro lado, há aqueles que, e dentre eles estão os céticos, dizendo que o texto não é nada, o texto não é nem ponto de partida, e que a decisão ela pode ser qualquer coisa, inclusive contrária ao texto normativo. Então, essa corrente cética, né? E depois surgiram os ecléticos que tentam misturar ou trazer a combinação desses dois pontos, harmonizando essas duas ideias antagônicas. Você não vai encontrar nenhum autor de análise econômica a defesa desta afirmação. Você não vai encontrar nenhum autor de análise econômica a ideia de um ceticismo, a ideia de que a solução para um problema jurídico deve desprezar qualquer tipo de ponto de partida, de qualquer início de ato normativo, e que o tomador de decisão ele vai tomar uma decisão completamente dissociada da norma legitimamente escolhida pelo legislador. Então, não há em nenhum texto, nenhum autor, essa afirmação, mas é trazida aqui para criar um outro espantalho. E aí vem uma frase que é uma frase bastante contundente, misturando uma série de coisas para criar a conexão daquele argumento inicial do problema trazido por ele. Ele queria dizer que a Lava Jato é uma operação falha, uma operação cheia de equívocos, e a razão disso é a utilização da análise econômica do direito. Então, e aí ele diz, inclusive vocês estão aí dando um tiro no pé, vocês adébitos, porque as operações da Polícia Federal, ao ganhar o alarde, os holofotes e criando esses prejuízos reputacionais para as empresas e também prejuízos econômicos, quando muitas das estruturas das organizações são destruídas com as decisões da operação, rendeu, no caso aqui, ele traz 200 bilhões de prejuízo para a JBS num único dia com a operação policial. Então, fazendo aquele juízo bastante raso e simplório de que a análise econômica é a decisão que traz o menor prejuízo econômico possível ou o maior benefício econômico possível, defender a Lava Jato seria um tiro no pé, porque aqui ocorreu um grande abalo econômico naquele dia chamado de Wesley Day. Então, a contrário senso, né, o nosso jurista aqui, para quem é débito da análise econômica, nenhum tipo de decisão, nenhum tipo de operação policial poderia ser tomada, né? Porque todas as operações policiais, todas as investigações criminais resultarão em prejuízo econômico. Em menor escala, para acusados com menor poderio econômico, repercussão econômica, ou em maior escala, quando a gente estiver falando de grandes grupos econômicos. Então, em todas as hipóteses, nós estaríamos tratando em todas as situações, nós teremos, sim, prejuízos econômicos. Logo, raciocínio da análise econômica seria vamos parar de investigar todo mundo, porque vai dar prejuízo e logo essa não é uma decisão econômica correta. É tão infantil esse argumento, é tão raso, que não faz o menor sentido, né? Mas, enfim, como naquela ideia de criar o espantalho, que os adeptos da análise econômica estariam não tiro no pé, porque aplicar a teoria resultaria em impor um prejuízo econômico e, portanto, estaria afetando a própria economia. Como se a economia, proteger a economia e proteger a questão pecuniária fosse a única e exclusiva vocação da análise econômica. Então, é um argumento completamente equivocado e que ele não se sustenta sob qualquer aspecto. E aí vem
um último argumento que eu vou criticar aqui, para concluir a nossa crítica, né, que é a ideia de que não, os críticos não se dedicaram a ler, entender, não tem interesse, e com relação a isso não há nenhum problema, né? Eu também não tenho muito interesse sobre a crítica hermenêutica do direito, né? A teoria crítica hermenêutica do direito, li os autores, conheço as referências, utilizado pelo professor Lenin Streck, Schleiermacher, Gadamer, e outros tantos, mas com isso não posso me dizer que eu sou um profundo conhecedor, e acho que não há problema nenhum em convivermos com os pensamentos distintos. O que eu não poderia agora é começar a sair escrever sobre a crítica hermenêutica do direito, pegando alguns espantalhos e dizendo, olha, isso é uma porcaria, isso não serve para nada, como faz o autor que eu estou utilizando aqui como referência. E aí vamos ver quais são os argumentos que ele traz aqui, né? Ele diz que a sua posição, qualquer teoria ceticista, né, aquela ideia de que despreza qualquer tipo de paradigma, seja ele de ponto de vista moral, e está colocada essa crítica na sua teoria, né, que ele escreveu. E ele sustenta de que o direito deveria fornecer, o sistema jurídico fornecer padrões objetivos para sustentar o que é certo e o que é errado. Ele coloca e traz aqui a referência ao seu dicionário de hermenêutica, o livro Diálogos com Lenin Streck, mostram isso com saciedade, né? Então, o direito sem teoria da decisão vira irracionalidade na veia. E aqui, essa frase, eu acho que é a única que dá para salvar. Sem dúvida nenhuma, temos que pensar sobre teoria da decisão. E existem várias, não só a sua. Existem várias teorias da decisão. E dizer que qualquer solução é possível leva, sim, à irracionalidade. Então, assim, ele utiliza aqui, de novo, associando a análise econômica ao realismo. Então, estamos aqui no Brasil com realistas retrô, que sustentam precedentes, são fonte primária do direito. Olha, eu vejo que o realismo é uma escola do pensamento jurídico bastante datada e que não vejo muitos adeptos hoje em dia e nenhuma força dessa escola no direito brasileiro. Mas, enfim, se existem eles e eles defendem isso, eu imagino que a crítica possa ser até fundada. E aí, essa é uma das críticas do realismo, né? E o realismo propunha que, olha, esqueça aí a teoria da norma, a pirâmide de Kelsen, o processo formalista de tomada de decisão, porque, na verdade, a decisão ela é tomada num caráter puramente um exercício de vontade. O intérprete, no caso o juiz, vai lá e decide o que ele quer e depois ele volta para trás para justificar. E aí ele usa uma metáfora que primeiro se atravessa a ponte, depois que se chega do outro lado, aí o realista jurídico ele vai construir a ponte, que seria a formação do seu raciocínio para justificar o caminho já percorrido. E aí essas aporias, né, aporias e aporias justificariam toda a irracionalidade das decisões do judiciário brasileiro. Então, com todo respeito aqui ao professor Lenin Streck, não há um autor de análise econômica que proponha isso. E, pelo contrário, se há uma vocação, nós falamos no início, né, a vocação é de fazer a predição de resultados, e para quem é estudioso da análise econômica, eu não vou jamais atravessar essa ponte se eu não souber exatamente quais são as consequências ao chegar do outro lado. Então, não é realismo, não é utilitarismo, como ele equivocadamente utiliza, né? E muitos críticos falam que a análise econômica é utilitarismo na veia. Não é isso. Sim, consequencialismo. Quais são os resultados de passar por esta ponte? Mas tem uma outra ponte. Será que essa outra ponte não traria o mesmo resultado com menor prejuízo? Isso é analisar, e não simplesmente atravessar a ponte e depois justificar por que
eu vou construir ela na metáfora aqui cunhada pelo professor Lenin Streck. E aí, uma resposta bem fundamentada e que eu recomendo a leitura e vou colocar à disposição de vocês na plataforma lá no Moodle, foi trazida pelo professor Cristiano Carvalho, que defende a análise econômica e rebate alguns dos espantalhos nesse texto bem escrito e publicado no Jota. E aí os alunos da universidade que os dois professores lecionavam fizeram uma brincadeira lá, criando um embate, né? E definiram até um dia e o lugar, seria no anfiteatro da universidade, em que os dois estariam se enfrentando. Só que isso foi uma brincadeira de alguns alunos que circulou nas redes sociais, seria um tipo de fundo de verdade, nunca nenhum dos dois pretendeu aí estabelecer esse enfrentamento, e talvez o enfrentamento de ideias, o debate franco sobre ideias fosse produtivo, mas não passa de uma brincadeira a utilização do card aqui. Então, uma passagem do texto do professor Cristiano Carvalho, eu acho que merece a nossa reflexão, né? Que a gente pode falar em termos prospectivos, olhando para trás, em todas as teorias jurídicas que foram criadas ao longo da história, que algumas não vingaram. E aí a gente poderia citar vários correntes e pensadores que fizeram propostas e propuseram soluções e modos de pensar o direito que ficaram no ostracismo. Outras são aplicadas até hoje, são objeto de crítica, de evolução, e a gente não tem dúvida nenhuma em dizer que a análise econômica do direito começou lá em 1937, ela continua viva e sendo criticada, sem dúvida alguma, ela merece críticas, e sendo aplicada. No entanto, outras escolas, e aí ele invoca aqui a hermenêutica filosófica, linha de pensamento ou linha teórica, não teria tido a mesma sorte. É uma provocação dele, enfim, é uma reflexão, mas é importante a gente fazer esse tipo de raciocínio. Quais dessas teorias e quais desses pensadores que lançaram ideias lá atrás e que continuam sendo referidos, aplicados, criticados ainda hoje, e quais aqueles que não têm qualquer tipo de influência, referência na aplicação cotidiana. Essa é uma provocação que ele faz e que talvez possa responder aí o embate de quem é que ganhou. E eu trago aqui uma notícia, né, do Valor Econômico, dizendo que cresce o uso do consequencialismo no Supremo. E aí, meus amigos, a gente pode dizer, olha, eu sou contra isso, eu não gosto, está tudo errado. Ok, é respeitável esse ponto de vista, mas a gente não pode desprezar que ele está sendo aplicado. Então, e aqui, se nós formos fazer um juiz federal escreveu um livro a respeito disso, pegando todas as decisões e tentando encontrar, né, nas decisões recentes do Supremo quais aplicaram a teoria da análise econômica. E vocês perceberão, ele identificou isso, que houve um crescimento na aplicação da teoria da análise econômica. Para o bem, para o mal, concordemos ou discordemos, isso é uma constatação. Então, reforça o argumento do professor Cristiano Carvalho e abre os olhos, até mesmo para aqueles que querem apresentar críticas e se opor à teoria da análise econômica, é preciso reconhecer que ela está ganhando aplicação e adeptos. E aí eu trago aqui algumas aplicações para serem criados aqui conexões a partir da compreensão das bases e a aplicação dos seus fundamentos nos mais variados ramos do direito. Trago aqui uma notícia recente, né? A aplicação de análise econômica na relação conjugal. Um casal em Belo Horizonte realizou um pacto antinupcial, clausulando, pactuando a fixação de multa para hipótese de infidelidade. E aqui a gente não faço um juízo moral se é certo ou errado isso, se é certo ou errado clausular a infidelidade, estabelecer uma sanção para essa hipótese, mas o fato é que esse casal identificou que é um comportamento possível dentre os dois que estão engajados nesta relação jurídica, e se esse é um comportamento possível e que é indesejado por ambos,
ambos livremente decidiram estabelecer uma sanção para aquele que descumprir esse combinado, esse pacto. E essa sanção tem o caráter de criar um incentivo, um desestímulo para esse tipo de conduta, reparando, eventualmente, já em valores previamente ajustados, a incidência, a sua aplicação. Então, nada mais do que a tentativa de desenhar o comportamento dos jogadores em teoria dos jogos e criar aquele melhor arranjo possível para que o jogador se engaje num jogo cooperativo e não ele faça uma posição aí de dominância. Análise econômica e direito do consumidor, né? O direito brasileiro ele tem uma regra que impõe que aquele que recebeu que não é devido, né, que foi cobrado de forma indevida, ele tem que restituir, tem que devolver. E o direito brasileiro, regra geral, estabelece que deve ser devolvido, recomposto exatamente a extensão do dano. Esse, digamos, é o direito à responsabilidade civil em regra. E o que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabelece? Que na hipótese do consumidor ser cobrado. Então, aqui não é simplesmente um contratante qualquer, é um cidadão que se coloca numa situação de vulnerabilidade. Ele não tem muita escolha numa relação de consumo. O fornecedor de produto e serviço impõe a condição, e aí a consequência dessa cobrança indevida é o dever daquele que cobrou indevidamente devolver em dobro. Então, tem uma sanção aqui. Você cobrou indevidamente, devolve em dobro. Por quê? Para criar um melhor arranjo para que as partes cooperem e não descumpram os pactos. Totalmente análise econômica. No direito penal, análise econômica, e aí vem a crítica do professor Lenin Streck, foi muito utilizado para análise do comportamento das partes, né, e na melhor estratégia, e utilizado pelo Ministério Público, na melhor estratégia de obter o seu objetivo, que era a condenação e a colheita do maior número de provas para processar e julgar aqueles acusados, que foi a utilização do instrumento da colaboração. Então, isso é retratado pela análise econômica como o dilema do prisioneiro, típico da teoria dos jogos. Aqui, Alexandre de Moraes da Rosa, né, um juiz, não Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, faz a análise da aplicação da teoria dos jogos num processo penal, típica aplicação de análise econômica do direito no direito penal. Esses dois autores, o Tomás Conte e Patrícia Medeiros, fazem a análise da análise econômica dos impactos da chamada tese da revisão da vida toda no direito previdenciário, que foi encampada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecida como possível, válida pelo Supremo Tribunal Federal, e que era dito por alguns na defesa, né, a Procuradoria AGU defendia de que essa tese teria um impacto desastroso para as contas públicas, e aí esses dois autores fizeram análise de dados empíricos para mostrar que o cálculo não era bem este, e que se, portanto, este fosse o critério de impacto nas contas, ele poderia, inclusive, não ser verdadeiro, pura análise econômica. E aqui trago um caso polêmico que em alguns momentos já discuti em aula com os alunos, que é a questão da aplicação do teorema de Coase, especificamente aqui, qual é a melhor forma de resolver um problema, um custo social. O consumo de cigarro gera problemas à saúde. O Brasil adotou uma solução muito alinhada à teoria de Arthur Pigou. Vamos tributar o cigarro de uma forma bastante pesada, bastante acentuada, de modo que aqueles que consomem vão fazer com que recolham tributos aos cofres públicos e esses tributos pagariam o tratamento de saúde dos acometidos de doenças decorrentes do tabagismo. O que essa estratégia gerou? Como o cigarro, a alíquota do IPI, só para utilizar esse exemplo, né, é de 300% no Brasil. 300%. É bem grave, bem pesada, fazendo com que o cigarro legalmente produzido no Brasil seja muito mais caro em relação a algo que sempre existiu, que era o contrabando de produtos ou o descaminho. Esses ilícitos que eram considerados quase que
cotidianos, normais, alcançaram um volume tão grande, a ponto de financiar o crime organizado. Então, é muito vantajoso para o delinquente se engajar no contrabando, porque vai vender o cigarro muito mais barato e com o lucro dessa operação criminosa é possível daí dar destinação para as mais variadas finalidades e financiamento de crimes até muito mais graves. O que o ministro da Justiça à época fez? Então, essa matéria aí é antiga, de 2019, ele propôs um grupo de trabalho para analisar a possibilidade de reduzir o IPI, de modo que reduzindo o IPI faria com que o contrabando e toda a estrutura de financiamento do contrabando não ficasse caríssima demais e não conseguiria competir com um cigarro legal produzido no Brasil e que pagou os tributos e que é de atividades financiadas. É uma análise econômica, é a aplicação da análise econômica aqui para encontrar a solução mais eficiente para essa política pública. E, por fim, uma decisão recente, ela é do dia anterior à gravação dessa nossa aula, em que o Supremo Tribunal Federal fixou o placar de 9-0 pela quebra automática das decisões, ou, melhor dizendo, quando o contribuinte teve uma vitória, ganhou uma disputa e teve com isso a consagração da sua vitória por um instituto chamado coisa julgada, que torna imutável aquela solução, o Supremo disse que se houver uma decisão tomada por ele, o Supremo Tribunal Federal, em sentido contrário, aquela decisão não vale mais. Isso não havia no ordenamento jurídico brasileiro. A única forma de desfazer a coisa julgada, certa ou errada, justa ou injusta, seria por meio da ação rescisória. E, superado o prazo de ação rescisória, não se poderia mais voltar no passado e reformar aquele equívoco, ainda assumindo que a decisão tenha sido equivocada. O Supremo Tribunal Federal diz que não. Agora, a partir da decisão nova do Supremo, todas as decisões tomadas anteriormente passam a não ter valor nenhum. E aqui a gente pode extrair várias repercussões desse tipo de decisão, que vai fazer com que os agentes econômicos se comportem das formas mais variadas. Foi uma decisão acertada do ponto de vista da solução mais eficiente, é a que vai trazer um maior bem-estar. As suas consequências foram medidas, me parece que não, salvo se aquela análise bastante rasa, bastante frágil, infantil, trazida pelos críticos, né, de que não, nós sopesamos as consequências. Como os contribuintes estavam ganhando decisões equivocadas e essas decisões geram prejuízo para os cofres públicos, agora se autorizou com que a Fazenda Pública possa recuperar esses tributos que estavam deixando de ser pagos de forma equivocada. Logo, se sopesou o conteúdo econômico da decisão, e que, obviamente, por todas as razões que eu tentei mostrar aqui, não é análise econômica isso, senão, meramente, argumento de índole econômica no raciocínio jurídico. Espero, com isso, ter trazido aqui algumas reflexões, ter tido a condição de expor minimamente a análise econômica com algumas referências, sem prejuízo de reiterar o pedido para que vocês leiam os textos e não façam como os críticos aí de criticar algo que não conhece e que não domina simplesmente por não gostar da abordagem ou da linha teórica. Então, os textos estão disponíveis no Moodle, espero que vocês façam a leitura, e aqueles que quiserem estabelecer um diálogo de crítica, um diálogo produtivo, acadêmico, estou plenamente à disposição para a gente dialogar nos nossos encontros, até mesmo nas redes sociais. Certo, gente? Um grande abraço, até a nossa próxima aula.